E aí, galerinha, bora continuar aqui com o vídeo? No vídeo passado eu só mostrei como fazer essa super diagonal, mostrei como fazer aqui o caminho. Agora eu preciso falar um pouco sobre a animação, como fazer aquela animaçãozinha de ficar mexendo o negocinho, ficar mexendo o pseudo tanque que eu fiz. Quando a gente está tratando de uma animação, a animação é a diferença que nós temos aqui, ok? Com a diferença que nós temos aqui. Ele vai ter uma determinada velocidade e isso vai ser a diferença do tempo, né? O famoso delta T, a diferença do tempo entre um e outro, que eu lembro mais ou menos isso. Mas o conceito é esse mesmo. É a distância entre o tempo 0, ele tem que estar aqui, e o tempo 1, ele tem que estar neste canto. Estou com preguiça de pegar a mesinha, tá? Por isso estou escrevendo tudo torto. Mas para poder fazer isso são os famosos frames por segundo, a quantidade de frames, a quantidade de atualizações que isso daí vai ter por segundo. Então, mais ou menos os jogos são em torno de 60 FPS, tem 30, dependendo da resolução é 59 e toda essa papagaiada que nem eu sei direito como explicar, por isso não vou entrar em detalhes. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe, como a gente está tratando do HTML, nós poderíamos pegar a calculadora, dividir por 60, então a atualização ficaria mais ou menos uma por segundo. 60 eu pegaria 1 segundo, dividiria por 60 para poder ter a taxa, não dá. O próprio HTML ele já faz isso para a gente, ele retorna para a gente uma taxa de atualização e é essa taxa de atualização que eu vou passar para vocês. Como que nós podemos fazer isso? Tem uma funçãozinha aqui que eu peguei dos tutoriais que eu vi, que não é nossa, peguei sozinho, não, os tutoriais que eu fiz, que eu tenho aqui, ó, window.requestAnimFrame. Vou deixar do jeito que eu vi, ok? Para ficar mais bonitinho. Vou deixar desse jeito. Function, que é um callback. Tem uma função aqui dentro que vai ser chamada, ok? E eu vou fechar aqui para ficar exatamente desse jeito, porque ela é uma função que vai chamar outra função. Agora é o seguinte, eu preciso retornar quando que vai ter essa animação, quando que vai voltar. O próprio navegador ele consegue fazer esse tipo de atualização para a gente. Ele consegue verificar qual que é a taxa de frames que está tendo e retorna para a gente para próximas atualizações, para toda vez que for atualizar, porque é frame por frame que tem que fazer todos esses cálculos. Então eu vou fazer aqui o return, é um pouquinho trabalheira, tá? Um pouquinho de escrita. Window.requestAnimation. Isso não é uma variável que está voltando, ele está voltando uma função. Isso daqui é uma função, ok? Mas eu estou verificando qual dos locais que são. E neste caso, vou deixar do jeito que eu escrevi aqui. Vou colocar aqui, ó, window. Aí eu vou colocar WebKit Request Animation Frame. Eu posso copiar daqui para cá. Aqui eu colo, né? Aí eu vou fechar aqui. Aí aqui no window eu vou colocar MOS e é request, não é só animation frame. É aqui request animation frame, ok? Aí eu vou colocar também de outros navegadores, request animation frame e do lixo do Microsoft animation frame. Caso não tenha, eu vou ter que fazer isso daí mesmo, ó, function, que neste caso vai ser o callback, vai retornar exatamente isso daqui, que neste caso é o window.setTimeout callback, que é a função que vai ser chamada, e é 1000 dividido por 60, que é para ter 60 frames, ou pelo menos um pouco de 60 frames por segundo. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai verificar, na hora que ele for para fazer o callback, que é a função que a gente vai estar chamando, ele vai fazer como? Que é a taxa de frame, né, que precisa fazer. É a taxa de frames que ele vai atualizar. Então eu vou fazer essa verificação. Como que eu faço? Tem a função. Como que ele vai retornar? Ele vai retornar on request animation frame, ou um WebKit, caso não tenha, ou do Mozilla, e não é Mox, é Moz, ou O, que é do... esqueci o outro navegador lá, que é tipo um Ozinho, Opera, ou Microsoft, ou neste caso ele vai fazer o callback, que ele vai voltar só um window timeout,
que é o callback, que é a função que eu vou chamar, e 1000 dividido por 60. Lembra que eu falei que você pode pegar uma certa taxa dividida por 60 para você saber a quantidade de frames por segundo? Então é isso daí. Beleza? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É coisa simples, não vou deixar os vídeos longos. Eu só vou deixar por partes, assim todo mundo já pega rapidinho. Beleza? Até mais!